Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, assim como cantávamos nesse último cântico, ainda que muitos desejam as mãos do Mestre, estão somente preocupados com aquilo que Jesus pode alcançar, que nós possamos nos inspirar naquela mulher que se coloca aos pés do Mestre e dedica a Ele a sua mais profunda adoração. Amém? Que nós possamos adorá-lo por aquilo que Ele é, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Por quê? Porque Ele foi aquele que nos resgatou. Amém? O texto fala em Romanos capítulo 5, poderia ser até que por um justo alguém ousasse morrer, mas Ele prova o seu amor para conosco, quando nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e Ele se dispôs a morrer por você e por mim, e por isso nós o adoramos. Amém? Amém? Por isso nós prestamos a Ele a nossa reverência, a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o primeiro culto do mês de maio. E maio é conhecido como o mês do quê, meus amados? Me ajudem. Maio é o mês das noivas. O que mais? Do Dia das Mães. E também tradicionalmente é conhecido pelo mês da família. Muitos sabiam disso? Maio, inclusive, está no calendário de algumas igrejas. Inclusive, a ONU estabeleceu 15 de maio como Dia Internacional da Família. E de uns meses, o Senhor me deu uma palavra para a gente compartilhar a respeito de família. E chegando no mês de maio, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, aquilo que Ele tinha me falado lá em dezembro. Porque esse é um tema, amados, extremamente importante nos tempos que nós estamos passando. Família é talvez a instituição que tenha sido mais atacada nesses tempos que nós estamos vivendo. Não estou falando em pandemia, estou falando nesses tempos, nesses últimos dias, onde nós temos observado tantas coisas, tantos ataques aos valores imutáveis da palavra de Deus. Aquilo que é a verdade estabelecida nas Escrituras tem sido alvo de um mover intencional de remover valores instituídos pela palavra de Deus. Valores de família. A família é um projeto de Deus para a sociedade. É através dessa forma que Deus pretende impactar o mundo e testificar dos valores dele, do amor dele, da presença dele. Família é o projeto de Deus. E a família tem sido violentamente atacada nesses dias, nesses últimos tempos. E nós como igreja, nós precisamos estar atentos a isso. E nós precisamos ser aqueles que vão se levantar em defesa desses valores. Se nós que somos os embaixadores de Deus na terra, não nos levantarmos em favor dessa instituição estabelecida por Deus na sua palavra, ninguém vai defender. Então quem tem a responsabilidade de defender os valores da palavra de Deus nesse tempo somos nós, você e eu, onde quer que nós estejamos, porque família é projeto de Deus. Amém? Vamos orar antes de entrar na palavra. Senhor nosso Deus,
Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós queremos dar sequência a esse culto, Senhor, abençoado, onde nós já prestamos a Ti, Senhor, um tempo de louvor ao Teu nome, Senhor, através das músicas e através, Senhor, de corações que se humilham na Tua presença. E nós queremos, Senhor, que ao passarmos para esse momento do culto, o Teu Santo Espírito dirija todas as coisas, não somente da palavra que sai da minha boca, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito falando através de mim, mas também que os nossos ouvidos estejam aguçados, que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que Tu queres falar. Tu és a única autoridade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Nós rendemos a Ti, Senhor, a total liberdade para que Tu fluas nesse lugar. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Então, amado, dentro desse calendário, e por se tratar de algo apropriado nesses dias, onde o mês de maio é o mês da família, família é composta, biblicamente falando, que é isso que vale para nós. Os sociólogos podem pensar diferente, a mídia pode pensar diferente, a sociedade aí fora pode pensar diferente, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, a nossa base de comportamento e de conduta é a palavra de Deus. Amém? Ela é a regra de fé. E ela diz que família é pai, mãe e filhos. Amém? Todos concordam? Amém. E se ainda que alguém que não concorde, eu lamento. Mas a palavra de Deus é que diz isso. E nós, como instrumentos de Deus, devemos segui-la, defendê-la, preservá-la. Porque aprove o Senhor, através da igreja, perpetuar esses valores. Então, se família é pai, mãe e filhos, e Deus trata a respeito desses papéis individualmente na sua palavra, se eu tiver a oportunidade de pregar no mês de maio, 3 domingos, ou 3 vezes, um domingo e quarta, eu vou falar sobre o papel do pai, sobre o papel da mãe, e sobre o papel dos filhos na família. Amém? Então eu queria que nessa noite você abrisse a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Amém. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Amém? Aqui nós temos a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo está dizendo que o comportamento dele para com aquela igreja, em meio às dificuldades, as agruras do seu ministério, ele está dizendo aqui: e vocês sabem, e sabeis ainda, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vocês, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, dizendo que as atitudes que ele teve, de exortar, consolar e admoestar, que ele teve em relação à igreja, são comparadas à visão e à revelação que ele tem de um pai. O pai é aquele que exortou, o pai é aquele que consolou, e o pai é aquele que admoestou. Amém? Todos concordam com isso? O texto diz isso. Paulo está dizendo que assim como um pai, ele fez isso. Então nós podemos concluir com bastante tranquilidade que esses 3
ou essas três virtudes, ou essas três ações, Paulo adotou em relação à igreja de Tessalônica, e que ele diz também que essas são práticas de pai. Amém? Então nós podemos ver com clareza, e isso não esgota aquilo que são responsabilidades de um pai, ou que são papéis a serem desenvolvidos por um pai. Existem outras coisas. A gente não vai esgotar tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de paternidade, mas eu quero que você reflita que Paulo disse que as atitudes dele são como a atitude de um pai. Então nós vamos ver como se comporta um pai. Um pai exorta, um pai consola e um pai admoesta. Amém? E eu queria começar então falando a respeito de... Quero começar pela admoestação, ou repreensão, ou advertência. Essa talvez seja a mais comum das coisas que nós sabemos que sejam um papel de pai. Não que seja exclusivo do pai, porque também é da mãe. Mas nessa noite falamos do pai, segundo as Escrituras. E segundo as Escrituras nós entendemos que é papel do pai advertir, repreender. Concorda comigo? Existem fartos textos bíblicos falando a respeito. Isso não é um texto isolado. A gente pode olhar lá em Provérbios, sei lá quantos textos, Hebreus capítulo 12 e muitas outras formas, implicitamente a Bíblia falando a respeito dessa atribuição paterna. A Bíblia diz que cabe ao pai advertir em muitas passagens. E é talvez quase que nessa mesma proporção que nós enxergamos nesse tempo, nesses últimos dias, onde a família se enfraquece, inclusive infelizmente dentro das igrejas. Nós enxergamos a negligência deste papel paterno a respeito de repreensão e advertência. O que a Bíblia diz é que isso é papel do pai, mas a gente olha e observa. Eu já passei dos 40, então eu lembro que antigamente parece que não era assim, mas a sociedade dos nossos dias, a quantidade, o número absurdo de pessoas que parece que nunca receberam limites dentro de casa, que nunca receberam um senso de disciplina, de comportamento para com o próximo, de como se comportar em meio às outras pessoas. Quando eles saem daquele núcleo familiar, eles mostram as deficiências da sua criação. E isso também passa pela negligência deste papel paterno, pela desobediência deste princípio bíblico, desse ensino bíblico acerca da repreensão. Ao pai cabe estabelecer os limites. O nosso Pai Celestial, perfeito, o modelo perfeito, Ele nos repreende, Ele nos disciplina, Ele nos chama atenção, Ele nos puxa a orelha. Ele não tem receio, e embora o seu amor transponha em muito o nosso amor de pai terreno, que é imperfeito, o amor de Deus é perfeito, mas Ele sendo a expressão do amor, Ele não deixa de nos disciplinar, Ele não deixa de nos repreender, Ele não deixa de nos corrigir. Mas nos nossos dias, nós vivemos uma sociedade doente, e porque vimos que esse princípio bíblico está sendo negligenciado. Eu nem falo do ímpio, porque quem não conhece Cristo, quem não tem Cristo em si, os valores de que não tem o Espírito dentro de si, eu não espero que ele manifeste os valores morais de Deus. O triste é alguém que está sendo ensinado nas Escrituras, que conhece o Evangelho, que teve experiências com Deus e não consegue viver isso dentro da sua casa, da sua família. Quando nós observamos a palavra de Deus, isso é um ponto chave, porque quem não recebeu os limites, e ele viveu toda a vida no ambiente familiar sem conhecer isso, quando ele vai para fora, ele vai manifestar isso. Isso vai trazer problemas. Essa negligência desse princípio vai acarretar consequências.
E há um personagem bíblico, e eu tenho que andar, que eu creio que a maioria dos irmãos conhecem. Quem é que conhece o Eli? Pode levantar a mão. Ninguém conhece o Eli? Ninguém conhece o Eli? O Eli foi aquele que deu os primeiros ensinamentos para Samuel. O Eli foi aquele sacerdote que tratou com Ana, lá em 1 Samuel. Mas ele tem uma história. Eu queria que você já fosse ali, rapidinho, na Bíblia. Se o Gabriel quiser colocar aí, para a igreja, a Bíblia. Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 2. O Eli, ele era o sacerdote, mas ele tinha 2 filhos. E esses filhos de Eli, eles são essa expressão que a gente falava agora há pouco. Eles eram aquelas pessoas que não tinham limites. Eram as pessoas que abusavam da autoridade do seu pai. Onde eles estavam, eles não respeitavam regras. Eles exploravam as pessoas. Eles desonravam a Deus. Eles faziam qualquer tipo de torpezas e imoralidades. E nós vimos em Eli o perfil desse pai dos nossos dias, que não é o pai que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser. Primeiro Samuel capítulo 2. Versículo 22. Era porém Eli, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Era porém Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de modo que se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama, esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo de Deus. Saltemos para o verso 27. Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai. Não me manifestei eu à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aqui nós olhamos um homem que era um sacerdote, que tinha funções na igreja, que era uma autoridade na vida espiritual das pessoas, no povo de Israel. Agora dentro de casa ele era um fracasso. Dentro de casa ele não vivia os propósitos, os princípios de Deus. Está entendendo? E esse texto até sugere que ele chega e repreende os filhos. O texto está dizendo aqui: filha, não é bom isso que eu escuto de vocês, não é legal isso. Agora no capítulo 3, versículo 11, vamos ali rapidinho, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Capítulo 3, verso 11. E disse o Senhor a Samuel:
Então Deus levanta Samuel profeticamente para revelar aquilo que ele vai fazer com a sua família. Ele vai dizer: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pois pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Eu quero dizer que essa omissão no papel de pai, essa omissão em não cumprir aquilo que a palavra de Deus estabelece para você e para mim, ela traz juízo, ela traz consequências. Eu sei que hoje nós vivemos o tempo da graça. Agora eu quero dizer que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Eu quero dizer que há uma conta a pagar quando os princípios de Deus são negligenciados. Eu quero dizer que um pai que não exerce a repreensão nos filhos, essa conta pode vir justamente em cima dos filhos, que são aqueles que são a expressão do nosso amor, o objeto do nosso amor. Então isso é muito sério, porque as famílias, elas não estão se enfraquecendo apenas na sociedade, mas elas se enfraquecem dentro da igreja. Então nós precisamos conhecer aquilo que são os princípios de Deus a esse respeito, para que a gente aprenda, para que a gente corrija, para que nós mesmos venhamos a nos disciplinar segundo a palavra de Deus. Então no primeiro ponto, amado, eu não posso me estender, é que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande ela não vai se desviar dele. É claro que tem uma responsabilidade individual, é claro que a gente pode cumprir todos os princípios de Deus e o filho simplesmente se rebelar, mas aí não vai ser objeto da minha falha, da minha negligência. Amém? A probabilidade de dar certo quando a gente cumpre os valores de Deus, os princípios de Deus, os regramentos de Deus, é muito alta. É muito alta. Então, nesse primeiro ponto, amado, o papel de pai é o papel daquele que disciplina, daquele que cobra, daquele que vai exercer esse papel que muitas vezes é chato. Esse é o papel do pai. A gente não pode se passar nisso. A gente já vai falar sobre isso. Agora, a gente não pode ser um omisso. Estou falando para varões aqui. A gente não pode ser um omisso. A gente não pode delegar tudo para a esposa, para a mãe. A gente não pode dizer: não, vem lá com a tua mãe, vai ver a tua mãe que faça. Terceirizar isso para o professor, para a internet, para quem quer que seja, e a gente não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. E isso traz a sua conta. O grave disso tudo é exatamente isso. Há uma fatura a pagar quando a gente negligencia isso. Então, amado, nessa noite a gente precisa rever algumas coisas. E uma delas é isso: assumir o compromisso e a responsabilidade que a palavra de Deus quer nossa. Se é nosso papel ser o chato da vez, amém. Se é nós que vamos ter que dizer o não, amém. Se os filhos vão ficar beiçudinho, amém. A gente não precisa agradá-los em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente agrada a Deus. E nós, quando há uma obediência aos princípios de Deus, estamos agradando a Ele. Então é para a gente refletir. Esse papel é pesado, mas é por isso que Deus colocou sobre os homens. Os homens não são mais fortes que as mulheres, não são mais importantes. Essa visão machista da Bíblia, ela não encontra respaldo bíblico. Deus não faz acepção. Deus deu papéis diferentes para o homem e para a mulher. Amém? Papéis distintos. Mas o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Papéis distintos, que Deus deu conforme as características de cada um. Então é papel do homem
Não que a mãe não vá fazer isso. Agora, dentro de uma família biblicamente estruturada, ela vive isso. O pai é aquele que repreende. Amém? O pai é aquele que vai fazer esse papel do chato. É o que vai dizer não. É o que vai impor os limites. O Eli, ele é o modelo a não ser seguido do pai. O nosso modelo perfeito é Deus. Mateus 7,11 vai dizer que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o que dirá do nosso Pai Celestial? A própria Bíblia coloca Ele num padrão de excelência. E Ele é o Pai que não deixa de nos disciplinar, não deixa de nos repreender, não deixa de nos corrigir. Então, eu quero passar para outro ponto, mas precisamos deixar isso muito claro, e que isso não seja simplesmente uma pregação, mas entendendo que Deus está falando conosco, através dessa simples meditação na sua palavra, de que Deus está chamando a família para refletir nesses últimos dias, a família cristã, a família de dentro da igreja, que precisa viver os princípios de Deus, e um deles é que o pai exerça esse papel de ser o limitador, de ser aquele que impõe os regramentos, segundo a palavra de Deus, segundo o amor que vem de Deus, mas é preciso viver isso, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, amado, que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que algumas Bíblias aí, talvez a que você tenha nas suas mãos, não é exatamente igual à versão que eu tenho aqui. Mas, em síntese, esses 3 pontos que a gente leu ali em Tessalonicenses, ela está em todas as versões. Eu li as principais versões em português, alguma em espanhol, e uma delas junta essas duas características de exortar e aconselhar e confortar, mas a mensagem é a mesma, amém? A Bíblia não se contradiz. Então quero que você não se distraia com isso de repente, e entenda que essa versão que eu estou usando aqui é a Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada, em português. E o apóstolo Paulo disse ali que ele, como pai, imitando o comportamento do pai, ele disse que o pai é aquele que exorta. E aqui cabe um esclarecimento, porque muitas vezes há um equívoco. Quantas vezes você já ouviu quando aquela palavra é somente uma paulada? E hoje só exortação, exortação, exortação. E na verdade a palavra exortação, ela também quer dizer, e muitas vezes é isso que ela está dizendo lá no original, é referente a uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que assim como um pai repreende, um pai também exorta. Amém? Você está entendendo? É o pai que ele vai lá e vai colocar um limite. Ele vai dizer que não é assim, e vai firmar, e vai fazer cumprir aquilo que ele diz, porque a autoridade ele recebeu de Deus, porque a Bíblia diz que ele é cabeça. A Bíblia diz que filho honra pai, a Bíblia diz que filho obedece pai. Então a Bíblia também diz que pai exorta. A gente poderia tirar o exorta e dizer: pai, ele encoraja o filho, ele anima o filho, ele incentiva o filho. Amém? Me segue daqui, não é contraditório, é equilíbrio. Ao mesmo tempo que é necessário um pai que repreende e que discipline, que impõe limites, também é necessário um pai que não leve o filho à ira. Efésios 6,4. Pais, não levem os vossos filhos à ira. Pai, não leve os seus filhos a desacreditarem neles mesmos. Não seja tão crítico ao ponto de seu filho não encontrar mais forças para continuar, porque ele botou na cabeça dele que nada do que ele faz dá certo, porque tudo que ele ouve são críticas. Porque tudo que ele ouve são uma crítica destrutiva. Uma crítica que só repreende porque repreende, mas que não edifica. Muitas vezes isso
está enraizado num desejo justo. Mas aí o pai, porque aprendeu errado com o pai dele, ou porque ele não teve pai, por N motivos, ele acaba, um zelo exagerado, ele acaba fazendo com que isso se torne um peso. E ele acaba não vivendo esse princípio de Deus, que é que eu como pai, você como pai, você precisa entender que é seu papel incentivar o seu filho, valorizar os pequenos acertos dele, fazer com que ele, com seu filho ou a sua filha, aquele potencial que você enxerga que Deus colocou nele, que hoje não frutifica, mas amanhã vai frutificar, porque você crê que Deus é poderoso para fazer com que aquele dom, aquele talento se desenvolva. Você incentive isso. Eu não estou falando em mentira aqui, eu estou falando em valorizar as pequenas coisas. Você entende que é diferente? Amém? Estou querendo dizer que o pai, ele olha para o filho e ele consegue ver que o filho tem virtudes que Deus colocou nele, e que pequenos erros fazem parte do processo de desenvolvimento, e nós como pais não podemos valorizar demasiadamente isso, porque isso pode fazer com que o filho perca as suas forças, que ele perca a confiança nele mesmo. Ele vai ser tão criticado que ele vai dizer: não adianta, por mais que eu me esforce, eu não consigo agradar o meu pai, por mais que eu tente, tudo que eu faço, ele me critica, nunca está bom. E aí nós falhamos nisso. Eu custei muito aprender isso, e eu errei muito com os meus filhos nisso. O meu desejo era o melhor para eles, mas nesse desejo de atingir um padrão excelente, muitos anos de milico fazem isso conosco. Mas graças a Deus pelo seu Santo Espírito que nos ministra e nos faz entender que ao mesmo tempo que a gente tem que repreender, sim, a gente tem que incentivar. Pequenos acertos a gente tem que fazer com que aquilo sejam vitórias celebradas, e fazer com que ele entenda que ele tem valor, que ele tem potencial, e ao seu tempo isso vai frutificar. Então é nosso papel como pais exortar nesse sentido de ser um incentivador, de ser alguém que estimula o filho. Porque há muitas pessoas hoje aí fora fracassando em tudo que fazem. Na verdade, lá na raiz ele está um pai que nunca soube dar um elogio para o filho. Tudo que ele viveu foi um ambiente de violência e de crítica, e ele perdeu a confiança nele mesmo. E porque houve um pai aí, se é que houve um pai que não soube viver os princípios bíblicos. Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, nos ministra. É necessário entender que pai repreende, mas pai também é aquele que incentiva, aquele que vai fazer com que o filho se sinta alguém útil. Amém? A gente sabe que isso aí, o nosso padrão perfeito, desde o início da pregação a gente está dizendo, é o Pai, é o Deus Pai. E Ele faz isso com Josué. Capítulo 1 de Josué. Convido você a dar uma olhada rapidinha ali. Capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué, versículos, pode ser do 3. Diz assim o texto: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Amém? Você consegue ver um Deus Pai aqui incentivando o filho? Eu vou estar contigo, rapaz.
ser forte e corajoso que eu estou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. É o padrão de pai que incentiva o filho. Está conseguindo entender o padrão que a gente tem que seguir? É o pai que não deixa o filho sozinho. O filho tem que viver as suas experiências sim, mas ele é o pai que não deixa ele se sentir abandonado. É o pai que está ali incentivando o filho. Vamos lá que eu estou contigo. Tu vai viver as tuas experiências, mas eu vou estar ali se tu precisar. Eu não vou te abandonar. Você acha que Josué tinha confiança suficiente? Por que é que você acha que Deus disse isso para Josué? É porque havia insegurança no coração de Josué. Porque a responsabilidade era enorme, substituir Moisés. E Deus sabia disso, como Ele sabe de todas as coisas. Então Ele vai e traz um consolo para Josué, Ele traz um conforto, Ele traz uma palavra de incentivo. Vamos lá que eu estou contigo. É o que Deus fala lá em João, Ele diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Palavras que vão fazer com que o filho, que também era Deus, mas que naquele momento ali, foi uma palavra que não apenas se revelou para os outros, mas também para o próprio filho. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então o que a Bíblia está nos ensinando, amados, é que o pai não apenas repreende, mas o pai também incentiva e também anima. Amém? E é necessário que a gente desenvolva o nosso papel paterno com equilíbrio. Não adianta a gente ser só aquele que incentiva, mas não coloca limite no filho. Mas tampouco adianta a gente só repreender e não saber que o filho também precisa ser estimulado, incentivado, animado, consolado. Amém? Você está conseguindo entender aquilo que Deus quer falar nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos falar do terceiro ponto. Se você viu ali, Paulo disse que ele exortou, consolou e admoestou. Já falamos sobre repreensão, sobre admoestação, já falamos sobre exortação. E agora nós vamos ver que Deus é aquele que consola. Amém? O Pai é aquele que consola, porque Deus consola, Ele é o padrão bíblico de Pai. E nós, como pais terrenos, devemos consolar o filho. E há uma passagem especial para ilustrar isso. Eu queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Palavra extremamente conhecida, inúmeras vezes pregada já neste púlpito aqui. Tenho certeza que você já ouviu pelo menos umas 2 pregações em cima desse texto, ou mais. Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, amém? Todos nós falhamos e vamos continuar falhando enquanto estivermos presos a esse corpo. Enquanto não tivermos nosso corpo glorificado, enquanto nós estivermos ligados à carne, estamos sujeitos a erros, a equívocos, a falhas. Se nós somos assim, nossos filhos não são diferentes. Eles estão sujeitos a erros, eles estão sujeitos a fracassar em muitos momentos, em muitas áreas. Agora eu peço que você atente para aquilo que o texto está dizendo. Vamos ler a partir do versículo 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi
e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, presta atenção, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus, aleluia. Deus amoroso esse, Deus misericordioso esse, Deus compassivo, cheio de misericórdia. E esse é o modelo bíblico, amado, de que não importa o tamanho, a dimensão do erro que o filho cometeu. Você está me entendendo aí? Não importa o quão sujo ele esteja, não importa o tamanho da vergonha que ele fez você passar, não importa o tamanho da frustração que você sentiu pelas atitudes do filho ou da filha, não importa. O pai que segue o modelo bíblico é aquele pai que espera pelo filho, e é aquele pai que está atento ao movimento do filho. E quando o filho faz um movimento na sua direção, de reconciliação, de restauração, reconhecendo o erro, ele precisa encontrar no seu pai terreno a oportunidade de se reconciliar. Ele precisa encontrar ali a confiança que ele sabe que vai ter um pai que, mesmo nas dificuldades, não compactuando com aquilo que é imundo, com aquilo que é pecado, é um pai que vai estender a destra da misericórdia, e que vai estar com um espaço aberto para restauração. Você está entendendo? Porque o modelo de Deus, ele é assim. Porque aquilo que Jesus está dizendo aqui, esse pai que recebe o filho que jogou todo o dinheiro fora e que veio aos seus pés buscando a reconciliação, na parábola ele figura Deus, que nos aceitou quando nós estávamos imundos. Ele nos amou. Quando nós não tínhamos o valor, Ele nos abençoou e nos permitiu a reconciliação. Então há uma simetria nisso. Há um princípio bíblico de que o modelo de pai a ser seguido por você e por mim é o modelo de Deus. Ele é a manifestação, a sublimidade do modelo paterno. Então é necessário que nós, como pais, saibamos deixar esse canal junto aos filhos muito claros. O filho precisa ter confiança de que, se ele pisar na bola, se ele falhar, se ele errar, ele tem um canal aberto para restauração, para se reconciliar. Você está entendendo, amado? Porque não adianta fechar a porta e sofrer sozinho, calado. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver quanto custa isso que ele está fazendo. Ele vai ter as experiências, ele vai ter as frustrações, mas se ele encontrar um lugar de arrependimento e desejar voltar, é necessário que antes disso seja... Por que você acha que o filho volta? Porque ele sabe o pai que ele tem. Ele sabe que é um pai que adverte, sim, que repreende. Ele sabe que é um pai que incentivou também. Então aqueles laços anteriores ali são o que testificaram no filho e o animaram a
tornar para a casa do pai, ainda que fosse para voltar como um empregado. Mas ele precisava voltar. Então o modelo paterno, para a gente ir se encaminhando para o fim. Eu não sei aquilo que Deus quer fazer aqui nessa noite, mas eu sei que Deus quer se levantar em defesa da família, amém? Isso está incomodando o coração de Deus. Há uma negligência exagerada aos princípios bíblicos a respeito de família. Eu não estou falando do mundo aí fora, eu estou falando daqueles que são a igreja do Senhor. O que Deus quer falar nos nossos dias é que nós precisamos nos voltar para os princípios bíblicos a respeito de família, e que nós devemos não apenas falar deles, mas vivê-los. E precisamos lembrar que Deus é o modelo perfeito de paternidade, e nele nós encontramos inspiração. A gente não falou de tudo aqui, mas a gente falou de alguns pontos bem importantes. Que Deus, de nós pais, Ele quer que a gente seja um pai que corrige, que repreende, mas que também anima, estimula, exorta, e que também sabe deixar um espaço para o consolo. Amém? Eu não sei quais são as suas experiências com seu pai. Eu não sei quais são as suas experiências como filho. Eu não sei se você é somente filho, se você é somente pai, se você está na iminência de ser pai. Não sei se você teve pai, se você não teve, se você teve as experiências mais positivas com isso, ou as mais frustrantes. Mas eu sei que, por mais que a gente tenha falado amplamente aqui a respeito de família, Deus, Ele é aquele que faz o solitário habitar em família. Amém? Salmo 68, versículo 6, se não me equivoco. Ele também é aquele que é juiz de viúvas e pai de órfãos. Amém? Então quer dizer que, por maior que seja o vazio, a lacuna que existe no seu emocional, nas experiências que você teve até o dia de hoje, saiba que Deus é poderoso para suprir todas elas. Amém? Todas elas. Por mais que seja frustrante a sua experiência, por mais que seu pai tenha te decepcionado, por mais que você tenha falhado como pai, Deus nessa noite está aqui através do seu Espírito Santo para curar essas feridas. Amém? Para que haja primeiramente uma restauração lá no íntimo, para que depois a gente possa manifestar isso onde quer que seja o ambiente. Seja para prestar honra aos pais, seja para cumprir em relação aos filhos o papel paterno, seja para ser uma mulher que ajuda o marido a cumprir isso. Enfim, somos muitos aqui, e cada um inserido dentro de um contexto, nesse papel paterno. Amém? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, que essa palavra não seja simplesmente algo que se perde pelo ar, mas que possa produzir em nós frutos de vida transformada, de ajuste à palavra de Deus, ou de ajudar alguém a cumprir essa palavra. Amém? Se coloque em pé, amado. O louvor já pode subir. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi falada nessa noite, foi pregada aqui, conforme aquilo que Teu Espírito ministrou ao meu coração. Eu peço, Senhor, que nessa noite, eu sei que a Tua palavra, Pai, ela não volta vazia, sem antes produzir o fim para o qual ela foi designada. Mas eu peço, Senhor, que os nossos corações se abram para aquilo que Tu queres falar nessa noite, para aquilo que o Teu Espírito, que conhece e sonda o coração do homem, quer e deseja fazer nessa noite. Senhor, que nessa noite venham, Senhor, a ter corações aqui restaurados, perdão liberado em relação aos pais. Senhor, corações que estão endurecidos nesse item, pessoas que Te louvam, que Te glorificam, que Te exaltam, que são muitas vezes até ministros na Tua casa em algumas áreas, mas que têm em seus corações, Senhor, um peso ainda de falta de perdão ao Pai. E essa noite é a oportunidade da reconciliação.
E o Teu Espírito Santo venha, Senhor, e opere a transformação que Te apraz. Que os corações dos Teus filhos estejam ensináveis nessa noite por aquilo que Tu queres falar, aquilo que Tu queres fazer. Há liberdade para o fluir do Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai. Senhor, que as Tuas verdades anunciadas nessa noite produzam frutos. Produzam famílias, Senhor, mais saudáveis. Que os relacionamentos estremecidos possam ser restaurados. Tu que conhece o íntimo do coração do homem, Tu conheces, Senhor, mais do que aquilo que pode ser contemplado com os olhos do homem, porque Tu conheces o profundo do coração. Tu que conheces, Senhor, o dia a dia de cada casa, de cada família. Tu que conheces o histórico dos Teus filhos, as experiências frustradas, Senhor. Nessa noite, Espírito Santo de Deus entra como um bálsamo e cura feridas, e restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado. O Espírito Santo de Deus entra com liberdade neste lugar, nas mentes, nos corações. Pai, opera aquilo que Te apraz, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Pai amoroso, e Tu não quer que os Teus filhos permaneçam, Senhor, cambaleantes, Senhor, com feridas, Senhor, vivendo o Evangelho de uma maneira distorcida, mas que nessa noite o Teu Santo Espírito que está aqui, e que não está aqui, Senhor, segundo a beleza dos Teus filhos, ou o êxito, Senhor, em viver a Tua palavra, porque nós somos falhos e débeis, mas nós cremos que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Tu fala o coração dos Teus filhos. Ó Senhor, nessa noite, que os nossos corações, Senhor, sejam ministrados por Ti, e que nós possamos sair daqui, Senhor, refletindo acerca da Tua palavra, que é poderosa para nos lavar e nos regenerar, e acima de tudo para nos dar direção. Ó Espírito Santo de Deus, Te entronizamos, Senhor, Te damos liberdade para que enquanto o louvor flua nesse lugar, Tu continues trabalhando, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Antes de eu respirar, soprar
Senhor, nós te damos graças pela presença do Teu Santo Espírito neste lugar, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina e que nos conduz. Nós damos liberdade, Senhor, para que não apenas nesse espaço, onde na comunhão dos Teus filhos estamos aqui, Senhor, te adorando e te cultuando, mas que quando estivermos, Senhor, nas nossas mais diversas atividades durante a semana, o Teu Espírito seja uma voz no nosso coração, dizendo: este é o caminho, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, nós te damos graças e te louvamos por esse tempo na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ligar a luz, amado. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus antes de passar para a sua fase.